Meus queridos, tudo bem? Nós vamos aqui hoje falar de força elástica, força de atrito, olha só, e algumas das suas aplicações que nós vamos ver também através desses dois tipos de força, ok? Então, vale ressaltar também que nós temos ainda esse vídeo da frente A e nós vamos ver também a frente B ainda hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, força elástica. Qual o conceito da força elástica inicialmente? Todo elástico, toda mola, ela tem uma constante, tá certo? Que é uma constante K, que ela vai ser medida de acordo com o material formado pelo elástico ou pela mola, tá certo? Então toda mola ela possui uma constante K. Essa constante depende também do material. Claro que dentro dessas características da constante elástica da mola, você também tem que lembrar o seguinte: ela tem que ser medida de acordo com a força aplicada, no caso newtons, e também em metros, tá certo? Ou seja, a unidade para ela vai ser newton por metro. Essa é a unidade da constante elástica K, tá bom? E, consequentemente também, a força elástica ela se constitui de acordo com a constante K e o comprimento da mola. Esse comprimento nós chamamos de comprimento X. Eu chamo de comprimento da mola. Ok? Então, detalhe, quando há a aplicação de uma força para exercer a força elástica, eu tenho aqui nesse pequeno desenho, eu vou aplicar, por exemplo, aqui está no estado natural dela, inercial, está em repouso. Aí o que acontece? Eu vou aplicar aqui, ó, uma força para cá, ou seja, eu quero deformar essa mola. Eu vou fazer com que ela estique, tá certo? Então a força elástica é o quê? A força elástica, ela vai atuar de forma inversa, tá certo? Então aqui eu posso dizer que é a força elástica. Então se ela está indo contrário ao movimento da força aplicada, tá certo? Os livros colocam da seguinte forma: define que a força elástica, eu vou colocar bem aqui, ó, a força elástica, ela é nada mais nada menos que a constante K da mola ou do elástico vezes seu comprimento, mas de forma inversa, ou seja, ela vai ser negativa, tá bom? Caso haja exercícios, eles pedem um módulo e esse módulo você apenas deixa o seu valor absoluto, que é o positivo, tá bom? Então essa é a definição de força elástica: menos K, constante da mola, vezes X, que é o seu comprimento, ok? Então vou deixar aí para vocês observarem. Agora, quando há uma situação como essa também, lembrando, elástico ou mola, sempre o K ele vai ser uma constante, ele vai ser dado para você para a resolução de um exercício que for ser pedido para força elástica. Beleza? Agora, passando para força de atrito. Olha só, força de atrito. Eu tenho aqui um bloco, tá certo? Sobre uma superfície horizontal. E todo bloco, toda superfície horizontal, eles vão ter o seu contato direto. Contato esse que vai ser o quê? Aqui, ó, entre o material e o chão. Vamos dizer o seguinte. Então, o que é o atrito? O atrito é o que vai impedir você de aplicar a força. Só que o atrito ele pode ser dividido em duas situações. A força de atrito estática, né, que é aquela força que você aplica para empurrar algo, e se esse algo não sai do lugar, é sinal que a sua força de atrito ela é maior do que a força que você aplicou, tá certo? Agora, se eu empurro algo, consigo movimentar, mesmo tendo aquela dificuldade, mas eu consegui movimentar, eu digo que isso é uma força de atrito cinética ou força de atrito dinâmica. Os livros podem colocar nessa situação, tá bom? Então, ou seja, a força de atrito ela vai ser menor do que a força que você aplicou, tá certo? Por exemplo, eu vou arrastar uma cadeira. Então aquele barulhozinho que faz, aquele barulhozinho chato, é justamente o que? A força de atrito atuando para que você não consiga movimentar a cadeira, tá bom? Olha só como é que funciona. A força que eu aplico, por exemplo, eu aplico para a direita. Então a força que eu apliquei, vou chamar de F.
vetorzinho F aqui. A força de atrito, ela vai ser sempre o quê? Contrário, claro, ela não vai querer que você vá. E ela fica aqui, força de atrito FAT. Tá certo? Nilson, como eu calculo a força de atrito, de um modo geral? A força de atrito, ela simplesmente vai ser força de atrito. Ela vai ser o produto da força normal. Vou já dizer, lembrar vocês o que é força normal. E o coeficiente de atrito. Tá certo? Ou seja, esse coeficiente de atrito pode ser um coeficiente de atrito cinético ou estático. Vai depender da força que você vai ser exercida. Tá bom? Beleza? Olha só. Eu posso também dizer μ vezes normal vai ser a mesma situação. Então aqui eu tenho a força de atrito. E a constante μ, eu tenho μ estático. É estático, só consertar aqui. E o μ cinético. Eu posso dizer μ cinético. Então, quando há esses dois coeficientes, claro, respectivamente para atritos estático e cinético, olha só, eu digo que a minha força de atrito ela é estática. Obviamente ela vai ser maior que a força aplicada, ou seja, você não vai tirar o objeto do lugar, você não vai conseguir por causa que o atrito está muito forte. Ou, no caso cinético, eu digo que a força de atrito ela vai ser menor do que a força aplicada, pois você conseguiu movimentar o objeto, tá bom? Agora, a aplicação. Como eu aplico isso aí, tá certo? Eu vou passar vídeos para vocês de exercício. Nós vamos criar nossa live agora essa semana, tá certo? E vamos fazer exercícios, tirar dúvidas e falar sobre toda a sua finalização do conteúdo desse semestre, tá bom? Só para finalizar esse momento, eu tenho aqui, por exemplo, esse triângulo retângulo. Digamos que eu chamo isso aqui de plano inclinado. Vou descer mais aqui. Esse plano inclinado quer dizer o quê? Se eu tenho aqui um objeto e ele está descendo, ele está na decrescente, esse objeto ele vai sofrer atuações de forças. Claro, a força que está puxando ele aqui, tá certo? Eu tenho também a força peso para baixo aqui. Eu vou ter a força peso. Eu tenho a força de atrito que está impedindo de ele que vá. Aqui eu digo uma força F. E eu tenho a força normal. Lembrando que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato do material. Ou seja, bem aqui, ó, eu tenho esse cara está em horizontal, então a força normal está aqui, ó. Ela é perpendicular ao chão. No caso do plano inclinado, a normal ela é perpendicular à superfície inclinada. E claro que nós temos que ter um ângulo θ de inclinação, ok? Mas que força F é essa daqui? É a força com que eu vou atuar, certo? Com componentes vertical e horizontal, que eu chamo através de quem? Da força peso, tá? Deixa eu só preparar aqui. Eu tenho a força peso X e eu tenho a força peso Y. No caso da situação, eu tenho a força Px, que vai ser sempre a força peso vezes o cosseno do ângulo. Isso está no teu livro. E eu tenho a força Py, força peso Y, que é a força peso vezes o seno do ângulo indicado. Essas são as situações para o plano inclinado. Essas aplicações nós vamos mostrar para vocês em exercícios, tá certo? Eu vou deixando aqui a tela para vocês observarem, tá bom? Então, resumindo o que nós vimos, a força elástica, a sua definição, que é simplesmente menos K vezes X. A força de atrito, como ela se situa,
e como aplicar no plano inclinado. Claro, vai depender muito do que ele pede, vai depender muito do que ele necessita. Pode ser que o plano inclinado ele não precise você achar o quê? Não precise achar a força de atrito, tá certo? E também as aplicações de forças, onde eu possa ter uma força para 2 blocos e associações que eu vou mostrar para vocês em exercícios, ok? Olha só, e só para finalizar, a normal, para quem não lembra, ela é a massa e a gravidade, ok? Então, meus queridos, esse foi o assunto do momento, tá? No próximo vídeo eu vou falar também da frente B, que vai falar a parte de ótica, claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!